Olá! Foi um autêntico presente de Grego, que está completando 40 anos nesse mês de novembro. Na tarde de quarta-feira, dia 15, quando completou 77 anos de idade, o Flamengo levou uma tremenda surra de 6-0 do Botafogo, com 3 gols de Jairzinho, um deles de letra, em jogo válido pela etapa de classificação do Campeonato Brasileiro daquele ano. A derrota foi, sem dúvida, humilhante. E por causa dela, os rubro-negros passariam os próximos 9 anos aturando gozações do tipo "nós gostamos de vocês", trocadilho que ganhou ilustração num adesivo que o torcedor pregava em janelas de automóveis e residências. Havia também a faixinha surrada, mal pintada, de pouco mais de 2 metros de largura, onde se lia apenas 6-0. Ela era sempre pendurada na grade da arquibancada do Maracanã em todas as ocasiões que o clássico era disputado. Curiosamente, o Flamengo era uma espécie de Botafogo às avessas. Moreira, Chiquinho, Rogério, Humberto Redes e Paulo César Caju, além do técnico Zagallo, já haviam sido campeões pelo alvinegro. E sua equipe era no mínimo o equivalente à do rival. Mas há dias no futebol que nada realmente dá certo. Na segunda-feira, em sua habitual preleção, o próprio Zagallo disse aos comandados que deveriam tomar cuidado com o ataque do adversário, que está acertando todas, mas garantiu também que a defesa não repetiria os muitos erros que havia mostrado na derrota do Flamengo de 2-0 para o América Mineiro, 3 dias antes, no Mineirão. Melhor que Zagallo ficasse mudo, o técnico rubro-negro tinha 2 desfalques: o paraguaio Redes, machucado, e o argentino Doval, suspenso, e preteriu a escalação do jovem Zico, sem deixá-lo sequer no banco de reservas. Ele precisa de tempo e não deve ser lançado em hora errada, porque acaba se prejudicando, explicou o técnico. O Botafogo estava sem 2 titulares, o goleiro Wendel e o zagueiro Brito, ambos igualmente contundidos. O treinador Sebastião Leônidas, mais comedido em suas declarações, disse apenas que os substitutos têm qualidade e poderão dar conta do recado. Um detalhe pouco badalado na época, habilmente contornado pelos cartolas alvinegros. Os salários de agosto e setembro e alguns bichos estavam atrasados. A bola rolou, enfim, às 17 horas, pois o jogo se manteve equilibrado até os 15 minutos, com 2 oportunidades desperdiçadas de cada lado. Nessa marca, no entanto, Jairzinho começou a desequilibrar, ao abrir o placar, apanhando um rebote de Renato, após chute de Carlos Roberto. O fato é que aos 35, Fischer acertou um sem-pulo espetacular, aproveitando o cruzamento de Zequinha e fez 2-0. Aos 41, a mesma jogada, só que o centroavante argentino, dessa vez, marcou de cabeça, 3-0. Veio o intervalo. Zagallo trocou Zanata e Rogério por, respectivamente, Mineiro e Caio Cambalhota. Zanata, aliás, entrou sem contrato, por respeito à torcida, como disse, e não acertou um passe, efeito 0. O Botafogo voltou no mesmo ritmo. Aos 23, Jairzinho, em mais um cruzamento de Zequinha, matou no peito e bateu na saída de Renato, 4-0. Aos 26, Tinho sentiu uma distensão e saiu de campo, deixando o Flamengo com 10. O que já estava ruim, ficaria pior. Aos 38, Zequinha voltou a chutar cruzado, e lá estava ele, Jairzinho, para apanhar de letra, sem chance para Renato, 5-0. Aos 42, Marinho Chagas chutou com violência, o goleiro rubro-negro largou mais uma e Ferretti, que substituíra Fischer, pegou a sobra e fechou o caixão, 6-0. Eu não fiz nada demais, só armei o time como na época do Zagallo. Tudo que sei, aprendi com ele, explicou Sebastião Leônidas com impressionante humildade. Reconheço que sou o culpado pela derrota. Essas coisas também acontecem no futebol. Mas vamos olhar pra frente, afirmou o treinador do time da Gávea, Zagallo, sem fugir à responsabilidade. Vale lembrar, aliás, que pouco antes, a Pietà, obra de Michelangelo, o artista italiano, havia sido violentamente atacada a marteladas na Basílica de São Pedro, em Roma, por um húngaro chamado László Tóth, que se dizia Jesus Cristo e que foi considerado um desequilibrado mental, pois o Flamengo, naquele 15 de novembro, viveu seu dia de Pietà, mesmo que o Botafogo e Jairzinho gozassem de uma lucidez absurda. O jogo teve a arbitragem do mineiro José de Assis Aragão. O Botafogo teve Cal, Mauro, Osmar, Valtencir e Marinho Chagas, Carlos Roberto, Ney Conceição e Ademir, depois Marco Aurélio, Zequinha, Fischer, depois Ferretti e Jairzinho. O Flamengo perdeu com Renato, Moreira, Chiquinho, Tinho e Rodrigues Neto. Zanata, Mineiro no intervalo, Liminha e Paulo César Caju, Rogério, Caio Cambalhota no intervalo, Fio,
Figo Maravilha, e Humberto Regis. Em 1981, 9 anos depois, como se sabe, o Flamengo devolveu a goleada ao rival. Mas essa já é uma outra história. Semana que vem tem mais baú. Até lá!